Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje vou contar para vocês uma história que vai mexer com os corações de todos nós. Uma narrativa sobre amor verdadeiro, coragem e as escolhas que podem mudar uma vida para sempre. Imaginem uma jovem faxineira, humilde e de coração puro, que trabalha na mansão de um milionário. Ela guarda um segredo que nem ela mesma sabia que tinha coragem de viver. Do outro lado, um homem poderoso que está prestes a tomar a decisão mais corajosa de sua vida, uma decisão que vai chocar a todos que estão ao seu redor. E quando esses dois destinos se cruzam no momento mais inesperado possível, algo extraordinário acontece, algo que ninguém jamais esquecerá. Mas o que realmente acontece quando o amor verdadeiro encontra uma oportunidade única? E qual será a reação das pessoas quando descobrirem que nem tudo é o que parece ser? Vocês vão descobrir em alguns instantes. Antes de começarmos, quero agradecer imensamente a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seus comentários carinhosos e compartilha nossas histórias com pessoas queridas. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que estão por vir. E me contem aí nos comentários, de onde vocês estão nos ouvindo neste momento? Estão em casa relaxando depois de um longo dia, no trânsito voltando do trabalho, ou talvez preparando algo gostoso na cozinha? Adoro saber de onde nossa família nos acompanha. Agora sim, vamos começar nossa história. Preparem os corações, porque esta narrativa vai nos levar em uma jornada inesquecível. O sol ainda estava nascendo quando Isabela Santos abriu os olhos naquele pequeno quarto no último andar da mansão Montenegro. Aos 22 anos, ela já tinha uma rotina tão precisa quanto um relógio suíço. Levantava sempre às 5:30 da manhã, tomava um banho rápido no banheiro que dividia com Dona Carmen, a governanta, e descia para a cozinha, antes que qualquer morador da casa acordasse. Era assim há 2 anos, desde que chegou ali carregando apenas uma mala velha e um coração cheio de esperança de recomeçar a vida. Naquele quarto simples, mas aconchegante, com uma janela pequena que dava vista para os jardins da propriedade, Isabela tinha encontrado não apenas um lugar para dormir, mas um refúgio onde podia sonhar com um futuro melhor. Enquanto preparava o café da manhã para a família Montenegro, mexendo ovos mexidos com o cuidado de quem faz comida para pessoas queridas, Isabela lembrava de como tudo tinha mudado depois que seus pais morreram em um acidente de carro. Ela tinha apenas 20 anos na época, e trabalhava como recepcionista em uma pequena clínica no centro da cidade. O salário mal dava para pagar o aluguel do apartamento simples onde morava com os pais, um lugar humilde, mas cheio de amor, onde sua mãe cozinhava os melhores bolos de fubá do bairro e seu pai consertava aparelhos eletrônicos para complementar a renda da família. Quando eles se foram, ela perdeu não apenas o amor e o carinho que recebia todos os dias, mas também a única fonte de renda estável da família. Sem conseguir pagar as contas que se acumulavam, teve que deixar o apartamento onde cresceu e procurar um emprego que oferecesse moradia. Foi quando Dona Carmen, que frequentava a mesma igreja que a mãe de Isabela, soube da situação difícil da jovem e conseguiu uma vaga para ela na mansão Montenegro. A casa dos Montenegro era como um palácio saído de um filme. Tinha 3 andares enormes, 15 quartos com banheiros privados, uma piscina que parecia um lago cristalino, jardins que se estendiam por hectares com flores de todas as cores e uma garagem com carros importados que custavam mais do que Isabela ia ganhar na vida inteira. No começo, ela se sentia completamente perdida em meio a tanto luxo, andando pelos corredores de mármore como se estivesse visitando um museu, com medo de quebrar alguma peça valiosa ou sujar algum tapete caríssimo. Mas aos poucos, foi se acostumando com a rotina de limpar, organizar e cuidar daquele lugar imenso que abrigava uma das famílias mais ricas da cidade. Dona Carmen, uma senhora de 60 anos com cabelos grisalhos, sempre presos em um coque elegante e um sorriso carinhoso que iluminava qualquer ambiente, se tornou como uma segunda mãe para ela. Era quem ensinou todos os detalhes do trabalho, desde como dobrar os lençóis de seda sem deixar marcas, até como limpar os objetos de cristal sem danificá-los. Quem consolava nas noites difíceis, quando a saudade dos pais apertava o coração e as lágrimas insistiam em cair,
E quem sempre dizia que Isabela tinha um futuro brilhante pela frente, mesmo quando ela mesma não conseguia enxergar isso. O trabalho de faxineira na mansão Montenegro não era fácil, mas Isabela fazia tudo com uma dedicação que impressionava até mesmo Dona Carmen. Acordava cedo para preparar o café da manhã com pães frescos, frutas cortadas em formatos perfeitos e sucos naturais. Limpava cada canto da casa como se fosse sua própria moradia, passando pano em todos os móveis com produtos especiais que deixavam tudo brilhando. Cuidava das roupas da família com o mesmo carinho que teria com suas próprias peças, lavando, passando e organizando tudo nos armários enormes, e sempre terminava o dia organizando cada detalhe para que na manhã seguinte a casa estivesse perfeita novamente. Ela ganhava um salário justo para os padrões da região, tinha um teto seguro sobre a cabeça, comida garantida e de boa qualidade, e ainda conseguia mandar um dinheirinho todo mês para a tia, que morava no interior e que sempre a ajudou quando mais precisou de apoio. Mas havia algo na rotina diária de Isabela que fazia seu coração acelerar todos os dias, sem exceção. Era o momento em que Rafael Montenegro descia a escadaria principal para tomar café da manhã na sala de jantar. Ele era o herdeiro único da família, um homem de 32 anos que comandava os negócios do pai com uma seriedade e competência que impressionava todos os sócios da empresa. Alto, com 1,85 m de altura, moreno, com cabelos sempre bem cortados, olhos castanhos profundos que pareciam enxergar a alma das pessoas e um jeito elegante de se vestir que fazia qualquer roupa parecer um traje de revista, Rafael tinha uma presença marcante que preenchia qualquer ambiente onde entrava. Isabela tentava não olhar diretamente para ele quando servia o café da manhã, mas era impossível não perceber como ele era bonito e como tratava todos os funcionários da casa com respeito e educação genuínos. Diferente de muitas pessoas ricas que Isabela já tinha conhecido durante sua vida, pessoas que tratavam empregados como se fossem móveis ou objetos sem importância, Rafael sempre cumprimentava a todos com um bom dia sincero, perguntava como estavam passando, se precisavam de alguma coisa especial e nunca tratou ninguém como se fosse invisível ou menos importante. Quando cruzava com Isabela pelos longos corredores da casa, carregando produtos de limpeza ou trocando as toalhas dos banheiros, ele sempre parava, sorria, com uma gentileza que derretia o coração dela e dizia: "Bom dia, Isabela. Espero que esteja tudo bem com você e que tenha dormido bem." Era um gesto simples, que durava apenas alguns segundos, mas que fazia o coração dela bater tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir, e trazia um sorriso para seus lábios que durava pelo resto do dia inteiro. Ela sabia que era apenas educação da parte dele, que um homem como Rafael, com toda aquela riqueza, educação e posição social, jamais olharia para uma faxineira humilde como ela com outros olhos além de respeito profissional, mas não conseguia evitar que aqueles momentos breves fossem os melhores e mais esperados da sua rotina diária. A vida na imponente mansão Montenegro seguia um ritmo constante e bem previsível, como uma dança coreografada, onde cada pessoa sabia exatamente qual era seu papel. Durante os dias da semana, Rafael saía cedo para trabalhar no prédio comercial da família, no centro da cidade, e voltava no final da tarde, sempre elegante em seus ternos impecáveis, mas com um cansaço no olhar que mostrava o peso das responsabilidades que carregava. Dona Socorro, a mãe dele, uma senhora de 55 anos sempre bem vestida e com um jeito refinado de falar, passava as manhãs cuidando pessoalmente dos jardins da propriedade, regando as flores raras que mandava trazer de outros países ou recebendo amigas da alta sociedade para o chá da tarde na varanda principal. O senhor Montenegro, pai de Rafael, um homem sério de 60 anos com cabelos grisalhos e óculos dourados, ficava a maior parte do tempo trancado no escritório luxuoso da casa, cuidando dos negócios da família através de ligações intermináveis ou recebendo pessoas importantes que vinham discutir contratos e investimentos. Isabela conhecia perfeitamente bem os hábitos de cada morador da casa e organizava sua rotina de trabalho para não atrapalhar ninguém e sempre estar disponível quando precisassem de alguma coisa. Ela limpava os quartos quando todos saíam para seus compromissos, organizava a sala de estar quando não havia visitas importantes,
aspirava os tapetes caros quando a casa estava silenciosa e sempre deixava tudo impecável e organizado antes que a família voltasse para casa no final do dia. Era um trabalho que exigia atenção aos mínimos detalhes, porque na casa dos Montenegro, tudo tinha que estar sempre perfeito, desde a posição dos quadros nas paredes até o brilho dos metais nos banheiros. Nos fins de semana, a rotina da casa mudava completamente, e esses eram os dias que mais mexiam com o coração de Isabela. Rafael ficava mais tempo em casa, às vezes trabalhando no escritório com a porta aberta, permitindo que ela ouvisse sua voz grave ao telefone, outras vezes lendo na biblioteca imensa da casa, sentado em uma poltrona de couro perto da janela, ou nadando na piscina para relaxar da semana corrida de trabalho. Eram nesses momentos que Isabela mais se esforçava para controlar seus sentimentos e não olhar na direção dele por muito tempo. Ver Rafael sem camisa na piscina, com os cabelos molhados brilhando no sol, músculos definidos que mostravam que ele cuidava do corpo e um sorriso relaxado no rosto que era completamente diferente da expressão séria que mantinha durante a semana, fazia ela sentir coisas que jamais tinha sentido por nenhum outro homem na vida. Era um misto de admiração profunda, desejo que ela nem sabia que existia dentro de si, e uma tristeza imensa por saber que aquilo jamais ia passar de um sonho distante e impossível de se realizar. Dona Carmen, com sua experiência de vida e sabedoria, de quem já tinha visto muitas histórias de amor, percebia claramente o jeito como Isabela olhava para Rafael quando achava que ninguém estava vendo, e sempre dava conselhos carinhosos para a jovem durante os momentos em que trabalhavam juntas na cozinha. Minha filha querida, ela costumava dizer enquanto preparavam o jantar lado a lado, descascando batatas ou temperando a carne. Você é uma moça linda, trabalhadora, honesta e tem um coração de ouro que brilha mais do que qualquer joia cara. Não se diminua achando que não merece coisas boas na vida só porque nasceu em uma família simples. Deus tem planos especiais para cada um de nós, e às vezes esses planos são muito diferentes e muito mais bonitos do que imaginamos. Isabela sempre sorria com carinho e agradecia os conselhos da governanta, mas no fundo do coração sabia que homens como Rafael Montenegro, com toda aquela riqueza e posição social, não se apaixonavam por faxineiras humildes como ela. A rotina seguia assim, dia após dia, semana após semana, com Isabela cuidando da casa com todo o carinho do mundo, sonhando secretamente com um amor que parecia impossível e construindo uma vida simples mas digna naquele lugar que tinha se tornado seu verdadeiro lar. Ela não fazia ideia de que muito em breve sua vida ia dar uma virada completa e inesperada, que os olhares tímidos e carinhosos que trocava com Rafael todas as manhãs eram apenas o começo de uma história de amor verdadeiro que ia desafiar todas as convenções sociais da cidade e mudar para sempre o destino de ambos, provando que o amor não conhece barreiras quando é real e sincero. Foi numa manhã de terça-feira que a vida na mansão Montenegro mudou completamente. Isabela estava organizando as flores do hall de entrada quando ouviu o barulho de um carro importado, chegando na garagem. Pela janela, viu uma mulher loira saindo de uma BMW branca, vestindo um conjunto de grife que custava mais do que Isabela ganhava em um ano inteiro. Era Valentina Duarte, filha de uma das famílias mais tradicionais da cidade, conhecida por sua beleza exuberante e por sua língua afiada, que não poupava ninguém que considerasse inferior. Dona Carmen apareceu ao lado de Isabela e suspirou profundamente. Chegou a noiva do Rafael, disse ela com um tom que misturava resignação e preocupação. Prepare o coração, minha filha, porque a partir de hoje as coisas vão ficar diferentes por aqui. Valentina entrou na casa como se fosse a dona de tudo, seus saltos altos ecoando pelo mármore enquanto gritava: "Rafa, amor, onde você está?", com uma voz estridente que fez Isabela estremecer. Ela tinha 28 anos, cabelos loiros perfeitamente escovados, unhas sempre feitas, roupas caríssimas e uma postura de quem nunca tinha ouvido um não na vida. Quando Rafael desceu para cumprimentá-la, Isabela sentiu uma dor no peito que nunca tinha experimentado antes. Ver o homem que amava secretamente abraçando outra mulher, beijando o rosto dela com carinho e sorrindo de um jeito que ela pensava ser só para ela, foi como receber uma punhalada no coração. "Meu amor", Valentina disse alto o suficiente para que todos os funcionários ouvissem. "Papai já mandou o convite para o juiz,
E mamãe escolheu as flores para a igreja. Nosso casamento vai ser o evento do ano, tenho certeza absoluta. Nos dias que se seguiram, Valentina praticamente se mudou para a mansão Montenegro. Ela chegava de manhã e ficava até tarde da noite, sempre dando ordens para os funcionários como se já fosse a dona da casa. Você aí, a faxineira, ela disse para Isabela no primeiro dia, apontando com o dedo de unha vermelha. Quero que limpe meu carro toda vez que eu vier aqui. E cuidado para não arranhar a pintura, porque se acontecer alguma coisa, você vai ter que pagar. Isabela apenas baixou a cabeça e respondeu, sim, senhora, sentindo as bochechas arderem de humilhação. Dona Carmen, que estava por perto, apertou os lábios com raiva, mas não podia fazer nada, além de dar apoio silencioso para a jovem. O que mais doía no coração de Isabela era perceber que Rafael não parecia feliz com o noivado. Durante os jantares, quando ela servia à mesa, notava que ele ficava quieto enquanto Valentina falava sem parar sobre vestidos, flores, lua de mel e convidados importantes. Seus olhos, que antes brilhavam quando conversava com Isabela sobre coisas simples da vida, agora pareciam apagados, como se uma luz tivesse se apagado dentro dele. Uma noite, quando ela foi recolher os pratos depois do jantar, ouviu Valentina dizendo para Rafael, amor, depois que casarmos vamos ter que demitir alguns funcionários daqui. Essa casa tem gente demais e eu prefiro ter uma equipe menor e mais eficiente. Rafael respondeu apenas, sem muito entusiasmo, mas aquelas palavras fizeram Isabela tremer de medo de perder seu lar e seu trabalho. A pressão da família Montenegro para que o casamento acontecesse logo era evidente. O senhor Montenegro, pai de Rafael, via no casamento com Valentina uma oportunidade de ouro para expandir os negócios da família. A família Duarte tinha empresas em várias cidades, propriedades valiosas e conexões políticas que podiam abrir portas importantes para o Império Montenegro. Meu filho, Isabela ouviu ele dizendo no escritório uma tarde, este casamento não é só sobre amor, é sobre o futuro da nossa empresa. A Valentina vai trazer estabilidade e crescimento para os nossos negócios. Rafael escutava em silêncio, como um soldado recebendo ordens e apenas respondia, sim, pai, eu entendo, com uma voz que não demonstrava nenhuma emoção. Dona Socorro, mãe de Rafael, também apoiava completamente o noivado. Ela e Valentina passavam horas conversando sobre os preparativos do casamento, escolhendo detalhes caros e planejando uma festa que ia custar uma fortuna. Valentina é perfeita para o Rafael, ela dizia para as amigas durante o chá da tarde. Ela tem educação, classe, vem de uma família respeitável e vai saber como ser a esposa de um homem importante. Enquanto isso, Isabela servia o chá em xícaras de porcelana fina, sentindo como se fosse invisível, apenas mais um objeto decorativo da casa. Mas havia momentos em que Isabela percebia que Rafael olhava para ela de um jeito diferente, como se quisesse dizer alguma coisa importante, mas não conseguia encontrar as palavras certas. Uma manhã, quando ela estava limpando a biblioteca, ele entrou para pegar um livro e ficou parado na porta por alguns segundos, apenas observando ela trabalhar. Isabela, ele disse suavemente, fazendo ela se virar com o coração disparado. Você está bem? Parece que anda meio triste ultimamente. Ela sentiu o rosto esquentar e respondeu rapidamente. Estou bem, sim, senhor Rafael. Obrigada por perguntar. Ele continuou olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar e disse, se precisar de alguma coisa, pode falar comigo, tá bom? Aquelas palavras simples fizeram o coração dela se encher de esperança, mesmo sabendo que não devia alimentar sonhos impossíveis. Os preparativos do casamento avançavam rapidamente. Valentina escolheu uma igreja luxuosa no centro da cidade, contratou o melhor buffet da região, encomendou um vestido de noiva que custava o mesmo que um carro popular e fez uma lista de convidados que incluía políticos, empresários e pessoas da alta sociedade. Vai ser o casamento do século, ela dizia para quem quisesse ouvir, e todo mundo vai falar sobre nossa festa por anos. Rafael participava das decisões apenas quando era obrigatório, sempre concordando com o que Valentina escolhia, mas sem demonstrar nenhum entusiasmo real. Uma tarde, enquanto Isabela dobrava roupas no quarto de Rafael, encontrou uma foto antiga dele sorrindo com um grupo de amigos da faculdade. O sorriso daquela foto era completamente diferente do sorriso forçado que ele mostrava agora quando estava com Valentina. Era um sorriso genuíno,
cheio de vida e alegria, que fez ela perceber o quanto ele tinha mudado desde que o noivado foi anunciado. Ela guardou a foto cuidadosamente no lugar e sentiu uma tristeza profunda por ver o homem que amava tão infeliz, mesmo sabendo que não podia fazer nada para mudar a situação. Valentina, por sua vez, tratava Isabela cada vez pior conforme os dias passavam. Essa faxineira não sabe fazer nada direito, ela reclamava para Rafael sempre que tinha oportunidade. Olha como ela deixou essa mesa. Ainda tem poeira aqui. Rafael sempre defendia Isabela discretamente, dizendo: ela é uma excelente profissional, Valentina, e faz um trabalho impecável. Mas isso só fazia Valentina ficar mais irritada e encontrar ainda mais defeitos no trabalho da jovem. A data do casamento foi marcada para dali a 3 meses, e a cada dia que passava, Isabela sentia o coração se apertar mais. Ela sabia que depois do casamento, Valentina ia fazer de tudo para demiti-la, e ela ia perder não apenas o trabalho e a casa, mas também a chance de ver Rafael todos os dias, mesmo que de longe. Dona Carmen percebia o sofrimento da jovem e sempre tentava consolá-la. Deus escreve certo por linhas tortas, minha filha, ela dizia enquanto tomavam chá juntas na cozinha. Às vezes as coisas que parecem ruins no começo são na verdade o caminho para algo muito melhor. Isabela queria acreditar nessas palavras, mas não conseguia imaginar como sua situação podia melhorar quando o homem que amava estava prestes a se casar com outra mulher, e ela ia perder tudo o que tinha construído ali. O que Isabela não sabia era que Rafael também estava sofrendo em silêncio, que ele olhava para ela todos os dias, desejando ter coragem de falar sobre os sentimentos que estavam crescendo em seu coração, e que o casamento arranjado estava se tornando um peso cada vez mais difícil de carregar. A cada conversa superficial com Valentina, a cada momento em que via a gentileza e a pureza de Isabela sendo maltratadas, ele sentia que estava traindo seu próprio coração e se afastando cada vez mais da possibilidade de ser verdadeiramente feliz. O que começou como pequenos momentos de gentileza entre Rafael e Isabela foi se transformando em algo muito mais profundo e perigoso. 2 semanas depois do anúncio do noivado, Rafael começou a aparecer na cozinha durante as manhãs, sempre com a desculpa de querer um café mais fresco ou de pegar uma fruta. Bom dia, Isabela, ele dizia com aquele sorriso que fazia o coração dela disparar. Como foi sua noite? Dormiu bem? Ela sempre respondia com timidez, mas aos poucos foi percebendo que essas conversas eram os únicos momentos em que via Rafael realmente feliz, longe da pressão da família e das cobranças de Valentina. Uma manhã chuvosa de quinta-feira, Rafael chegou na cozinha mais cedo que o normal e encontrou Isabela preparando pães doces para o café da manhã. Ela estava cantarolando baixinho uma música que sua mãe costumava cantar, completamente concentrada no que fazia, quando ele se encostou no balcão e ficou apenas observando. Você tem uma voz bonita, ele disse, fazendo ela se assustar e derrubar um pouco de farinha no chão. Desculpa, não queria te atrapalhar. Isabela se abaixou rapidamente para limpar a bagunça, o rosto vermelho de vergonha, mas Rafael se abaixou junto com ela para ajudar. Por alguns segundos, eles ficaram muito próximos, e Isabela sentiu o perfume dele, uma mistura de sabonete caro e algo que era só dele. Não precisa se desculpar, Sr. Rafael, ela murmurou. Eu que estava distraída. Você pode me chamar só de Rafael, ele disse suavemente. Não precisamos de tanto formalismo quando estamos só nós dois. Isabela olhou nos olhos dele e viu uma sinceridade que a fez tremer por dentro. Tá bom, Rafael, ela respondeu, sentindo como era estranho e ao mesmo tempo gostoso falar o nome dele sem o senhor na frente. A partir daquele dia, suas conversas ficaram mais longas e mais íntimas. Rafael contava sobre a pressão que sentia para assumir os negócios da família, sobre como às vezes se sentia sozinho mesmo estando cercado de pessoas, e sobre os sonhos que tinha abandonado para cumprir as expectativas dos pais. Isabela, por sua vez, falava sobre sua infância simples mas feliz, sobre como seus pais a ensinaram que o trabalho honesto era a coisa mais importante do mundo, e sobre os planos que tinha de um dia estudar enfermagem para ajudar pessoas doentes. Rafael escutava cada palavra com atenção genuína, fazendo perguntas sobre a vida dela como se realmente se importasse com as respostas. Você devia continuar estudando, ele disse uma manhã. Pessoas como você,
que têm tanta dedicação e carinho pelo que fazem, fariam uma diferença enorme na área da saúde. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção, porque fazia muito tempo que alguém acreditava nos seus sonhos. Essas conversas matinais se tornaram o momento mais esperado do dia para os dois, mas também começaram a despertar sentimentos que não deviam existir. Rafael se pegava pensando em Isabela durante as reuniões de trabalho, lembrando do jeito doce como ela sorria quando ele contava alguma história engraçada da infância. Isabela, por sua vez, sonhava acordada com as palavras de encorajamento que ele dizia, e se sentia cada vez mais apaixonada por aquele homem que via além da faxineira humilde e enxergava a mulher inteligente e sonhadora que ela realmente era. Mas a realidade sempre batia na porta quando Valentina chegava para os preparativos do casamento. Ela tratava Isabela cada vez pior, como se sentisse que havia algo errado acontecendo, mesmo sem saber exatamente o que. Rafael, amor, ela disse uma tarde, acho que devíamos contratar uma empresa de limpeza profissional para cuidar da casa depois do casamento. Esses funcionários que vocês têm aqui são muito simples para o padrão que quero manter. Rafael olhou para Isabela, que estava arrumando as flores da mesa, e viu como ela apertou os lábios para não demonstrar a dor que aquelas palavras causaram. Valentina, Rafael respondeu com uma firmeza que surpreendeu a todos. Isabela é uma excelente profissional e faz parte desta casa há 2 anos. Não vamos dispensar ninguém só porque você acha que não são adequados. Valentina ficou boquiaberta com a resposta, porque Rafael nunca tinha a contrariado dessa forma. Mas Rafa, querido, ela insistiu com uma voz melosa, mas com os olhos cheios de raiva. Quando formos casados, eu vou ser a senhora desta casa e tenho o direito de escolher quem trabalha aqui. Rafael olhou fixamente para ela e disse, casamento é parceria, Valentina. Não é uma transferência de propriedade. As decisões importantes vamos tomar juntos. Depois desse episódio, Valentina começou a tratar Isabela com uma crueldade ainda maior, como se a jovem fosse pessoalmente responsável pela mudança de comportamento de Rafael. Uma manhã, ela chegou na mansão mais cedo que o normal e encontrou Rafael e Isabela conversando na cozinha sobre um livro que ele tinha emprestado para ela. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou com uma voz gelada, os olhos brilhando de ciúmes. Rafa, desde quando você empresta livros para a faxineira? Rafael se levantou calmamente e respondeu, desde que descobri que Isabela gosta de ler e tem uma inteligência admirável. Conhecimento não é privilégio de classe social, Valentina. A partir daquele dia, Valentina fez questão de nunca deixar Rafael sozinho com Isabela. Ela chegava de manhã cedo e ficava até tarde, sempre inventando alguma coisa para fazer, sempre vigiando cada movimento da jovem. Faxineira! Ela gritava do outro lado da casa. Vem aqui limpar este banheiro de novo porque não ficou do jeito que eu quero. Ou então, essa mesa ainda tem poeira. Você não sabe fazer seu trabalho direito mesmo. Isabela aguentava tudo em silêncio, mas Rafael percebia o sofrimento dela e sentia uma raiva crescente por ver a mulher que estava aprendendo a amar sendo humilhada dessa forma. Uma noite de sábado, depois de um jantar especialmente tenso, onde Valentina passou todo o tempo criticando a comida que Dona Carmen tinha preparado e o jeito como Isabela servia à mesa, Rafael não conseguiu dormir. Ele desceu para a cozinha buscar um copo de água e encontrou Isabela sentada sozinha à mesa pequena dos funcionários, chorando em silêncio. Isabela, ele disse suavemente, o que aconteceu? Ela se levantou rapidamente, tentando secar as lágrimas e fingir que estava tudo bem. Não é nada, Rafael, só estou um pouco cansada. Mas Rafael não se convenceu. Ele se aproximou dela e, pela primeira vez, tocou gentilmente o rosto dela com a mão, secando uma lágrima que tinha escapado. Você não merece ser tratada assim, ele murmurou. Você é uma pessoa maravilhosa e eu não vou deixar ninguém te machucar. Isabela olhou nos olhos dele e viu algo que a fez esquecer de respirar. Não era mais apenas gentileza ou amizade. Era amor. Amor verdadeiro, profundo e assustador. Rafael, ela sussurrou, você vai se casar em 2 semanas, não podemos... Mas ele não deixou ela terminar. Eu sei que vou me casar, ele disse com a voz embargada, mas isso não muda o que estou sentindo por você. Não muda o fato de que quando acordo de manhã,
A primeira coisa que penso é em descer para a cozinha e ver seu sorriso. Não muda o fato de que suas conversas são a única parte boa dos meus dias. Isabela sentiu o mundo girar ao redor dela. O homem que amava estava confessando que também a amava, mas ao mesmo tempo dizendo que ia se casar com outra. Isso é errado, ela disse, dando um passo para trás. Você vai se casar com a Valentina, e eu sou apenas a faxineira desta casa. Pessoas como nós não ficam juntas, Rafael. Não me importa o que é certo ou errado. Rafael disse, se aproximando dela novamente. Só sei que quando estou com você, me sinto eu mesmo pela primeira vez em anos. Você me faz lembrar dos meus sonhos, dos meus valores, de quem eu realmente quero ser. Isabela tremia de emoção e medo. Mas e sua família? E os negócios? E a Valentina? Rafael suspirou profundamente. Minha família espera que eu case por interesse, que eu seja um peão no jogo deles. Mas quando olho para você, quando vejo sua bondade, sua força, sua pureza de coração, eu percebo que existe algo muito mais importante do que dinheiro e posição social. Naquele momento, sem que nenhum dos dois planejasse, Rafael se inclinou e beijou Isabela suavemente. Foi um beijo cheio de amor reprimido, de desejo guardado há meses, de uma conexão que ia muito além das diferenças sociais entre eles. Isabela se entregou àquele beijo como se fosse a primeira e última vez que ia sentir amor verdadeiro na vida. Quando se separaram, os dois estavam com os olhos cheios de lágrimas. O que vamos fazer agora? Isabela perguntou, a voz tremendo de emoção. Rafael a abraçou forte e disse, eu não sei ainda, mas sei que não consigo mais fingir que não te amo. Sei que não consigo me casar com Valentina sentindo o que sinto por você. Eles ficaram abraçados por alguns minutos, cada um tentando gravar aquele momento na memória, sabendo que a partir dali, suas vidas nunca mais seriam as mesmas, e que teriam que tomar decisões difíceis que iam mudar o destino de todos ao redor deles. Nos dias que se seguiram ao beijo na cozinha, Rafael acordava todas as manhãs com o peso de uma decisão que precisava tomar. O casamento com Valentina estava marcado para a semana seguinte. Os convites já tinham sido enviados, a igreja estava reservada e toda a elite da cidade estava esperando aquela que seria considerada a festa do ano. Mas toda vez que olhava para Isabela, que agora evitava ficar sozinha com ele, por medo de que alguém percebesse o que havia acontecido entre eles, Rafael sentia o coração apertar de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Ele não conseguia mais imaginar sua vida ao lado de Valentina, fingindo um amor que não existia, quando o amor verdadeiro estava bem ali na sua frente, cuidando da sua casa com tanto carinho como se fosse a própria família. Uma manhã de terça-feira, enquanto tomava café sozinho na sala de jantar porque Valentina tinha viajado para a capital buscar o vestido de noiva, Rafael ficou observando Isabela arrumar as flores do centro da mesa. Ela estava mais quieta que o normal, seus olhos pareciam tristes, e ele percebia que ela se esforçava para não olhar diretamente para ele. Isabela, ele disse suavemente, fazendo ela parar o que estava fazendo. Precisamos conversar sobre o que aconteceu na outra noite. Ela balançou a cabeça rapidamente, as bochechas ficando vermelhas. Rafael, por favor, vamos esquecer isso. Foi um erro e não pode acontecer de novo. Você vai se casar em poucos dias e eu não quero ser a responsável por estragar sua vida. Mas Rafael se levantou da cadeira e foi até ela, pegando delicadamente as mãos dela entre as suas. Não foi um erro, Isabela. Foi a coisa mais verdadeira que já aconteceu na minha vida. E sobre estragar minha vida, ele parou por alguns segundos, olhando profundamente nos olhos dela. Minha vida já está estragada. Estou prestes a me casar com uma mulher que não amo, para satisfazer as expectativas da minha família e dos negócios. Isso não é vida, Isabela. Isso é apenas existir. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mas o que podemos fazer? Eu sou uma faxineira pobre, você é um milionário. Sua família nunca vai aceitar, e a cidade inteira vai falar mal de nós. Eu não me importo com o que as pessoas vão falar, Rafael disse com uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. E sobre minha família? Bem, talvez seja hora de eu parar de viver a vida que eles querem e começar a viver a minha própria vida. Naquele momento, Dona Carmen entrou na sala trazendo mais café e viu os dois de mãos dadas. Ela parou na porta, olhou para Rafael com uma expressão séria e disse, Senhor Rafael, posso ter uma palavra com o senhor? Isabela rapidamente soltou as mãos dele e saiu da sala.
murmurando uma desculpa sobre ter trabalho para fazer. Dona Carmen se aproximou de Rafael com o jeito maternal que sempre teve com ele desde criança. Meu menino, ela disse, usando o mesmo tom que usava quando ele era pequeno e ia para a cozinha buscar consolador depois de alguma travessura. Eu vi vocês dois. E também vi como você mudou desde que começou a conversar mais com a Isabela. Rafael abaixou a cabeça, esperando uma bronca, mas Dona Carmen continuou. Eu trabalho nesta casa há 15 anos, te vi crescer, e nunca te vi tão feliz quanto nas últimas semanas. Também nunca vi você tão infeliz quanto agora, pensando neste casamento que se aproxima. Dona Carmen, Rafael disse, a voz carregada de emoção. Eu não sei o que fazer. Amo a Isabela mais do que imaginei que fosse possível amar alguém, mas como posso decepcionar minha família dessa forma? Como posso cancelar um casamento a uma semana da cerimônia? A governanta se sentou ao lado dele e pegou suas mãos como fazia quando ele era criança. Rafael, meu filho, eu vi muitas coisas na vida, e uma coisa que aprendi é que dinheiro compra conforto, mas não compra felicidade. Sua Isabela é uma menina de ouro, trabalhadora, honesta, e te ama de uma forma pura e verdadeira. Ela não te ama pelo que você tem, mas por quem você é. Mas e os negócios? E as expectativas do meu pai? Rafael perguntou como uma criança perdida. Meu querido, Dona Carmen respondeu com sabedoria. Sua família tem dinheiro suficiente para durar gerações. Os negócios vão continuar existindo, mesmo sem este casamento arranjado. Mas você só tem uma vida. E se deixar o amor verdadeiro escapar por medo do que os outros vão pensar, vai se arrepender para sempre. Ela se levantou, alisou o cabelo dele carinhosamente e disse, pense bem no que realmente importa, Rafael. Pense no que vai fazer você feliz quando estiver velho e olhando para trás. Naquela tarde, Rafael se trancou no escritório e ficou horas pensando nas palavras de Dona Carmen. Ele olhou para a foto da formatura pendurada na parede, onde aparecia sorrindo ao lado dos amigos, cheio de sonhos e planos para o futuro. Depois olhou para uma foto recente com Valentina em algum evento social, onde os dois estavam sorrindo para as câmeras, mas o sorriso dele parecia forçado e sem vida. A diferença era gritante. Quando estava com Isabela, ele sentia que voltava a ser aquele jovem cheio de sonhos da foto da formatura. Ao final da tarde, Rafael tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Ele ligou para seu pai e pediu uma reunião urgente. O Sr. Montenegro chegou ao escritório com a expressão preocupada, achando que havia algum problema sério nos negócios. Pai, Rafael começou, a voz tremendo um pouco, preciso falar sobre o casamento. O pai sorriu, pensando que o filho queria discutir detalhes de última hora. Claro, meu filho, o que você precisa resolver? Rafael respirou fundo e disse, eu não vou me casar com a Valentina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Sr. Montenegro ficou olhando para o filho como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. Como assim não vai se casar? Rafael, o casamento é na próxima semana. Tudo está pago. Os convidados confirmaram presença. Rafael se levantou e foi até a janela, olhando para os jardins onde sabia que Isabela estava regando as plantas. Pai, eu não amo a Valentina, nunca amei, e descobri que não posso viver uma mentira pelo resto da vida só para satisfazer expectativas familiares. Isso é ridículo! O Sr. Montenegro explodiu, batendo a mão na mesa. Casamento não é sobre amor, Rafael. É sobre alianças, sobre crescimento dos negócios, sobre posição social. Você não pode cancelar tudo agora por causa de romantismo juvenil. Rafael se virou para o pai com uma determinação que o homem mais velho nunca tinha visto antes. Pai, o senhor se casou com mamãe por amor ou por interesse? A pergunta pegou o Sr. Montenegro desprevenido. Ele ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Isso é diferente, Rafael. Os tempos eram outros. Não, pai, os tempos não eram outros. O amor sempre foi amor em qualquer época. E eu me recuso a me casar sem amor quando sei que existe uma mulher que me ama de verdade e que eu amo mais do que minha própria vida. O Sr. Montenegro ficou vermelho de raiva. E quem é essa mulher? Alguma patricinha de outra família rica que você conheceu? Rafael olhou diretamente nos olhos do pai e disse, é a Isabela. O silêncio voltou a dominar o escritório, mas desta vez era um silêncio pesado, carregado de choque e incredulidade. A faxineira? O pai perguntou, a voz saindo como um sussurro. Rafael, você perdeu a cabeça completamente?
Uma faxineira? Você vai jogar fora o futuro da família por uma empregada? Rafael sentiu a raiva subir, mas se controlou. Isabela não é apenas uma faxineira, pai. Ela é inteligente, bondosa, trabalhadora, honesta e tem um coração melhor do que qualquer pessoa rica que conhecemos. Ela me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. A discussão se estendeu por mais de 1 hora, com o Sr. Montenegro ameaçando deserdar Rafael, cancelar os negócios da família e uma série de outras consequências dramáticas. Mas Rafael estava decidido. Pai, o senhor pode me tirar do testamento, pode me expulsar da empresa, pode fazer o que quiser, mas eu não vou me casar com Valentina. E se o senhor realmente me ama como filho, vai aceitar minha decisão e me apoiar. Quando a conversa terminou, Rafael subiu para seu quarto exausto, mas ao mesmo tempo sentindo uma liberdade que não experimentava há anos. Ele tinha queimado a ponte principal com sua família, mas tinha escolhido o amor verdadeiro. Agora precisava encontrar Isabela e contar para ela sobre sua decisão, esperando que ela tivesse coragem suficiente para enfrentar junto com ele todas as dificuldades que estavam por vir. Porque uma coisa ele sabia com certeza: preferia ser pobre e feliz com Isabela do que rico e miserável com Valentina. O dia do casamento amanheceu com um céu azul perfeito e um sol dourado que fazia os jardins da mansão Montenegro brilharem como um cenário de filme. Mas dentro da casa, o clima estava pesado como uma tempestade prestes a desabar. Rafael não tinha dormido quase nada durante a noite, pensando em como ia contar para Isabela sobre sua decisão e, principalmente, como ia convencê-la a aceitar o plano que tinha arquitetado durante as últimas 48 horas. A igreja estava reservada, os convidados iam comparecer, o buffet estava contratado e tudo ia acontecer exatamente como planejado. A única diferença era que a noiva ia ser completamente diferente da que todos esperavam. Isabela acordou naquela manhã com o coração partido, sabendo que aquele era o dia em que o homem que amava ia se casar com outra mulher. Ela tinha passado a noite anterior chorando baixinho no travesseiro, tentando se preparar psicologicamente para ver Rafael dizendo sim para Valentina na frente de centenas de pessoas. Dona Carmen tinha tentado consolá-la, dizendo que às vezes os planos de Deus eram misteriosos e que ela não devia perder a fé, mas Isabela sentia que sua vida estava acabando antes mesmo de ter realmente começado. Durante o café da manhã, Rafael desceu vestindo uma camiseta simples e calça jeans, completamente diferente do que todos esperavam ver no noivo no dia do casamento. Sua mãe, Dona Socorro, quase desmaiou quando o viu. Rafael, o que você está fazendo? Já são 9 horas da manhã, a cerimônia é às 3 da tarde. Você precisa tomar banho, se arrumar, vestir o smoking. Ele olhou para a mãe com uma calma estranha e disse: Mãe, preciso conversar com a Isabela primeiro. Depois a gente resolve as outras coisas. Dona Socorro ficou sem entender nada, mas antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, Rafael já estava saindo da sala. Ele encontrou Isabela na lavanderia, dobrando toalhas com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando ela o viu, tentou disfarçar e disse: Parabéns pelo seu casamento, Rafael. Espero que você seja muito feliz. Mas ele fechou a porta da lavanderia e se aproximou dela com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Isabela, eu não vou me casar com a Valentina. Ele disse diretamente, sem rodeios. Ela parou de dobrar as toalhas e olhou para ele como se não tivesse entendido direito. Como assim não vai se casar? Rafael, você está confuso por causa dos nervos. Isso é normal antes do casamento. Eu não estou confuso, Rafael disse, pegando as mãos dela e fazendo ela se virar completamente para ele. Eu conversei com meu pai ontem à noite e disse que não vou me casar com Valentina porque amo você. Amo você mais do que qualquer coisa neste mundo e não consigo mais fingir o contrário. Isabela sentiu as pernas ficarem fracas. Rafael, você não pode fazer isso. Sua família vai te deserdar, as pessoas vão falar, vai ser um escândalo terrível. Ele sorriu e acariciou o rosto dela. Que falem. Eu cansei de viver para agradar os outros. Quero viver para mim, para nós. Mas e a Valentina? E todos os convidados? E o dinheiro que já foi gasto? Isabela perguntou, ainda tentando processar o que estava ouvindo. A Valentina vai ficar furiosa no começo, mas no fundo ela sabe que nosso casamento seria uma farsa. Sobre os convidados e o dinheiro, Rafael pausou
e olhou nos olhos dela com uma intensidade que a fez tremer. Eu tenho uma proposta para você. Isabela o olhou curiosa e ao mesmo tempo assustada. Que proposta? Rafael respirou fundo e disse: case comigo hoje, na igreja, na frente de todos. Use o vestido que estava reservado para a Valentina. Carregue as flores que foram escolhidas para ela e seja minha esposa de verdade. Isabela ficou sem ar por alguns segundos. Rafael, você enlouqueceu completamente. Eu não posso aparecer na igreja no lugar da Valentina. As pessoas vão me matar. Sua família vai surtar. E eu sou apenas uma faxineira. Não sei como me comportar em uma igreja chique, na frente de pessoas importantes. Você é muito mais do que uma faxineira, Rafael disse com firmeza. Você é a mulher mais incrível que já conheci. E qualquer pessoa que não conseguir enxergar isso é que tem problema, não você. Ele se ajoelhou na frente dela ali mesmo na lavanderia, no meio das toalhas e produtos de limpeza. Isabela Santos, você aceita se casar comigo hoje? Aceita ser minha esposa e enfrentar junto comigo tudo o que vier pela frente? Isabela começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de felicidade misturadas com terror. Rafael, eu te amo mais do que minha própria vida, mas tenho muito medo. E se der tudo errado? E se você se arrepender depois? Eu nunca vou me arrepender de amar você, ele disse, se levantando e a beijando suavemente. A única coisa de que eu ia me arrepender era de deixar você escapar. Isabela ficou alguns minutos em silêncio, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Finalmente, ela olhou nos olhos dele e disse: sim, Rafael, eu aceito me casar com você. Eles se abraçaram forte e por alguns instantes o mundo inteiro desapareceu ao redor deles. Mas como vamos fazer isso? Isabela perguntou quando se separaram. Valentina vai estar chegando na igreja, os convidados vão estar esperando ela. Rafael sorriu com uma confiança que ela nunca tinha visto nele. Deixa comigo. Eu já pensei em tudo. Dona Carmen vai te ajudar a se arrumar. O vestido da Valentina vai servir em você, porque vocês têm quase o mesmo tamanho. E eu vou ligar para o padre agora mesmo explicando a situação. Isabela arregalou os olhos. Você vai contar para o padre? Rafael riu. Padre José me conhece desde criança. Ele sempre disse que o mais importante em um casamento é o amor verdadeiro entre os noivos. Ele vai entender. As próximas 3 horas foram um turbilhão de emoções e preparativos secretos. Dona Carmen, quando soube do plano, ficou tão feliz que chorou de alegria. Eu sempre soube que vocês dois eram feitos um para o outro, ela disse, enquanto ajudava Isabela a experimentar o vestido de noiva. Agora vamos fazer de você a noiva mais bonita que esta cidade já viu. O vestido de Valentina, um modelo importado com rendas delicadas e pérolas bordadas, ficou perfeito em Isabela, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Enquanto isso, Rafael ligou para Padre José e explicou a situação. O padre ficou surpreso no começo, mas depois de ouvir Rafael falar sobre seus sentimentos verdadeiros por Isabela, ele concordou em celebrar o casamento. Meu filho, ele disse, em 40 anos de sacerdócio, aprendi que Deus abençoa os casamentos feitos com amor verdadeiro, não os feitos por interesse. Se vocês se amam de verdade e querem construir uma vida juntos, eu vou abençoar essa união. A família Montenegro entrou em pânico quando Rafael explicou o que ia acontecer. Sua mãe chorou, seu pai gritou, ameaçou e fez um escândalo terrível, mas Rafael estava irredutível. Vocês podem aceitar minha decisão e me apoiar, ou podem ficar contra mim. Mas eu vou me casar com Isabela hoje, com ou sem a aprovação de vocês. Dona Socorro, vendo a determinação do filho, finalmente disse: se é isso que vai te fazer feliz, Rafael, eu vou te apoiar. Mas que Deus nos proteja do escândalo que isso vai causar. Às 2:30 da tarde, Rafael já estava na igreja, impecável em seu smoking, explicando discretamente para alguns amigos mais próximos que havia uma mudança de planos. A maioria dos convidados ainda não sabia de nada e conversava animadamente esperando a entrada da noiva. Valentina ainda não tinha chegado e provavelmente só ia descobrir o que estava acontecendo quando chegasse na igreja e encontrasse Isabela ocupando o seu lugar. Às 3 horas em ponto, as portas da igreja se abriram e Isabela apareceu no alto da escadaria, radiante em seu vestido de noiva, carregando um buquê de rosas brancas e com Dona Carmen ao seu lado, fazendo o papel de madrinha.
Um murmúrio de surpresa percorreu a igreja inteira. Quem é essa? Onde está a Valentina? O que está acontecendo? Mas quando Rafael viu Isabela caminhando em sua direção, o sorriso que se abriu em seu rosto foi tão genuíno e feliz que muitos convidados entenderam imediatamente que algo muito especial estava acontecendo ali. O silêncio que tomou conta da igreja, quando Isabela começou a caminhar pelo corredor central, foi interrompido apenas pelo som dos seus passos no mármore e pelos sussurros crescentes dos convidados. Cerca de 300 pessoas da alta sociedade estavam ali, todas vestidas com suas melhores roupas, esperando ver o casamento do ano entre Rafael Montenegro e Valentina Duarte. Em vez disso, estavam vendo uma jovem desconhecida, bonita e elegante, mas claramente não pertencente ao mesmo círculo social, caminhando em direção ao altar como se fosse a noiva verdadeira. Meu Deus, quem é essa moça? Sussurrou Dona Matilde, uma das amigas mais próximas de Dona Socorro, para a pessoa ao lado. Onde está a Valentina? Perguntou outra senhora, ajeitando os óculos para ver melhor. Isso deve ser algum tipo de brincadeira, murmurou um empresário conhecido da família Montenegro. Rafael não pode estar falando sério. Mas quando olharam para o noivo, viram que ele estava radiante, com um sorriso no rosto que ninguém tinha visto há anos, olhando para aquela moça como se ela fosse a pessoa mais preciosa do mundo. Dona Socorro estava sentada na primeira fileira, tentando manter a compostura, mas com as mãos tremendo visivelmente. Ela sabia o que estava acontecendo, mas ver a realidade se desenrolar na frente de centenas de pessoas era muito diferente de imaginar a situação. O senhor Montenegro, ao lado da esposa, tinha o rosto vermelho de raiva e vergonha, mas não podia fazer nada além de assistir ao filho tomando a decisão mais corajosa da sua vida. Dona Carmen, que acompanhava Isabela como madrinha, estava emocionada e orgulhosa, sabendo que aquele era o momento que mudaria a vida da menina que tinha se tornado como uma filha para ela. Quando Isabela chegou ao altar, Rafael estendeu a mão para ela com um olhar cheio de amor e determinação. Você está linda, ele sussurrou. E ela sorriu timidamente, ainda tremendo de nervos por ter centenas de olhares fixos nela. Padre José, que conhecia Rafael desde criança, olhou para os dois com benevolência e começou a cerimônia. Irmãos e irmãs, ele disse com uma voz firme e serena, hoje estamos aqui para celebrar a união de duas pessoas que se amam verdadeiramente, Rafael Montenegro e Isabela Santos. A confirmação do nome da noiva fez o murmúrio na igreja aumentar ainda mais. Santos? Quem é a família Santos? Nunca ouvi falar dessa família na nossa sociedade. Ela deve ser de fora da cidade. Mas havia algo na postura de Rafael, na forma como ele olhava para Isabela, que fez alguns dos convidados mais sensíveis perceberem que aquilo não era uma brincadeira ou um escândalo sem sentido. Era amor verdadeiro acontecendo na frente dos olhos deles. Foi nesse momento que as portas da igreja se abriram com estrondo e Valentina Duarte entrou como um furacão. Ela estava impecável em um conjunto de grife, com os cabelos perfeitamente arrumados e uma expressão de fúria que poderia derreter aço. O que diabos está acontecendo aqui? Ela gritou, sua voz ecoando pelas paredes da igreja e fazendo todos os convidados se virarem para olhá-la. Rafael, o que significa isso? Quem é essa pessoa usando o meu vestido? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as crianças presentes pararam de fazer qualquer ruído. Rafael se virou calmamente para Valentina, ainda segurando a mão de Isabela, e disse com uma voz clara que todos puderam ouvir. Valentina, eu não posso me casar com você porque não te amo. Nunca te amei, e descobri que amo a Isabela mais do que qualquer coisa na vida. As palavras ecoaram pela igreja como bombas explodindo, fazendo alguns convidados ofegarem de surpresa. Valentina ficou vermelha de raiva, suas mãos tremendo de indignação. Você está me humilhando na frente de toda a cidade por causa de uma empregada? Uma faxineira? Ela praticamente cuspiu as últimas palavras, olhando para Isabela com um desprezo que fez a jovem dar um passo para trás. Rafael, você perdeu completamente a cabeça. Essa pessoa não tem educação, não tem classe, não tem nada para oferecer para um homem como você. Mas Rafael deu um passo à frente, colocando-se entre Valentina e Isabela de forma protetora. Valentina, você está certa sobre uma coisa. Isabela não tem as mesmas coisas que você tem. Ela não tem arrogância,
não tem maldade, não tem interesse material. Ela tem algo muito mais valioso: um coração puro, amor verdadeiro e a capacidade de me fazer feliz de uma forma que você nunca conseguiu. As palavras de Rafael fizeram vários convidados sussurrarem entre si, alguns com aprovação, outros com choque. Isso é ridículo, Valentina gritou, perdendo completamente a compostura. Você vai jogar fora nossa família, nossos negócios, nosso futuro por uma empregada? Rafael, volte à razão. Essa garota só quer seu dinheiro. Foi então que Isabela, que até aquele momento tinha ficado quieta e assustada, encontrou coragem para falar. Desculpa, Valentina, ela disse, sua voz tremendo, mas firme. Mas você está errada. Eu não quero o dinheiro do Rafael. Eu nem mesmo sabia que ele me amava até poucos dias atrás. Eu o amo pelo homem que ele é, não pelo que ele tem. Ha! Valentina riu com sarcasmo. Uma faxineira que não quer dinheiro? Que piada! Todo mundo aqui sabe que você só está interessada em dar o golpe do baú. Mas Rafael não deixou ela continuar. Chega, Valentina! Ele disse com uma firmeza que assustou até mesmo os que o conheciam bem. Você pode falar mal de mim o quanto quiser, pode me xingar, pode me humilhar, mas não vou permitir que fale assim com a Isabela. Nesse momento, o senhor Montenegro se levantou da primeira fileira e caminhou até o altar, o rosto ainda vermelho de raiva. Rafael, ele disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, se você continuar com essa loucura, será expulso da família Montenegro. Perderá sua herança, seu lugar na empresa, tudo. O silêncio na igreja era tão profundo que se poderia ouvir uma agulha cair. Rafael olhou para o pai, depois para Isabela e finalmente para todos os convidados que estavam assistindo aquele drama se desenrolar. Pai, Rafael disse, sua voz ecoando pela igreja inteira, se a condição para ser um Montenegro é viver sem amor, casar por interesse e tratar as pessoas como objetos de negociação, então eu prefiro não ser um Montenegro. As palavras causaram um burburinho imediato entre os convidados. Alguns aplaudiram discretamente, outros pareciam chocados, mas todos estavam claramente impressionados com a coragem do jovem. Valentina, vendo que estava perdendo a batalha, decidiu apelar para a humilhação pública. Olhem bem para ela, ela gritou, apontando para Isabela. Olhem para as mãos dela, calejadas de tanto trabalhar. Olhem para a pele dela, queimada de sol. Ela é uma empregada, gente, uma faxineira que limpa banheiros. Como vocês podem aceitar que ela faça parte da nossa sociedade? O ataque cruel fez Isabela baixar a cabeça, sentindo-se pequena e humilhada na frente de todas aquelas pessoas importantes. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. Dona Carmen se levantou da primeira fileira e disse em voz alta: Eu também sou empregada. Trabalho nesta casa há 15 anos e posso dizer que Isabela tem mais dignidade e caráter do que muitas pessoas ricas que já conheci. Em seguida, Padre José tomou a palavra. Em todos os anos que dediquei a Deus, aprendi que Ele não olha para o dinheiro das pessoas, mas para seus corações. E posso dizer que raramente vi um coração tão puro quanto o desta jovem. Alguns dos convidados mais velhos que tinham visto muito da vida começaram a murmurar aprovações. Uma senhora idosa se levantou e disse: Minha neta se casou por amor com um rapaz pobre e são o casal mais feliz que conheço. Dinheiro não garante felicidade no casamento. Outro senhor acrescentou: Eu me casei por interesse há 40 anos e fui infeliz a vida inteira. Se meu filho encontrasse um amor como esse, eu o apoiaria. Valentina, vendo que estava perdendo o apoio que esperava ter, fez uma última tentativa desesperada. Rafael, você vai se arrepender quando o dinheiro da sua família acabar. Quando você descobrir que não sabe viver sem luxo, você vai perceber que cometeu o maior erro da sua vida. Rafael olhou para ela com uma mistura de pena e firmeza. Valentina, eu prefiro ser pobre e feliz com Isabela do que rico e miserável com você. E se você realmente me conhecesse, saberia que eu nunca vou me arrepender de escolher o amor verdadeiro. O momento de tensão máxima na igreja foi quebrado quando Rafael soltou a mão de Isabela e caminhou alguns passos em direção ao centro do altar, de onde podia ser visto por todos os convidados. Sua postura era firme, seus ombros erguidos, e havia uma determinação em seus olhos que muitos ali nunca tinham visto antes. Eu gostaria de falar com todos vocês, ele disse, sua voz ecoando pela igreja sem precisar gritar,
porque sei que estão confusos e chocados com o que está acontecendo aqui hoje. O silêncio na igreja era absoluto, cada pessoa presente pendendo de cada palavra que ele ia dizer. Muitos de vocês me conhecem desde criança, Rafael começou, olhando diretamente para os rostos conhecidos na plateia. Viram meu pai me criando para assumir os negócios da família, me preparando para ser o herdeiro perfeito, para fazer os casamentos certos, as parcerias certas, sempre pensando primeiro no dinheiro e na posição social. Ele pausou, deixando as palavras afundarem. E durante anos eu aceitei isso. Acreditei que essa era a única forma de viver, que o amor era um luxo que pessoas como nós não podiam se dar ao luxo de ter. Valentina cruzou os braços, ainda furiosa, mas agora também curiosa, para ouvir o que Rafael tinha a dizer. O Sr. Montenegro permanecia de pé, o rosto ainda vermelho, mas havia algo em sua expressão que mostrava que ele também estava ouvindo atentamente as palavras do filho. Dona Socorro, na primeira fileira, tinha os olhos cheios de lágrimas, vendo seu filho falar com uma maturidade e convicção que ela nunca tinha percebido antes. Mas nos últimos meses, Rafael continuou, eu descobri o que é amor verdadeiro. Não o amor interesseiro, não o amor conveniente, mas o amor que nasce quando duas pessoas se conectam de alma para alma. Ele olhou para Isabela com tanta ternura que várias pessoas na igreja suspiraram de emoção. Isabela me ensinou que existem coisas muito mais valiosas do que dinheiro. Ela me ensinou sobre bondade, sobre trabalho honesto, sobre encontrar alegria nas coisas simples da vida. Vocês querem saber quem é Isabela Santos? Rafael perguntou, voltando a olhar para a plateia. Ela é uma jovem que perdeu os pais aos 20 anos e, em vez de se revoltar contra o mundo, encontrou força para recomeçar. Ela é alguém que trabalha 16 horas por dia sem reclamar, que trata todo mundo com respeito, independente da posição social. Ela é uma pessoa que, quando vê alguém triste, oferece um sorriso sincero. Quando vê alguém com dificuldades, estende a mão para ajudar. Isabela estava com as bochechas vermelhas, não acostumada a ser o centro das atenções, muito menos sendo elogiada dessa forma na frente de tantas pessoas importantes. Mas havia algo nas palavras de Rafael que a fazia se sentir valorizada e amada, de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Dona Carmen, ao lado dela, apertou sua mão carinhosamente, dando força e apoio. Alguns de vocês podem estar pensando que eu enlouqueci, Rafael disse com um sorriso irônico, que estou jogando fora uma vida privilegiada por um capricho, mas eu garanto que nunca estive mais lúcido na vida. Durante anos, vivi uma vida que não era minha, tentando agradar expectativas que não faziam sentido para mim. Acordava todas as manhãs me sentindo vazio, indo para reuniões que não me interessavam, fazendo negócios que não me realizavam. Rafael caminhou alguns passos e olhou diretamente para Valentina. Valentina, você é uma mulher linda, inteligente e bem-sucedida. Você merece um homem que te ame verdadeiramente, não alguém que case com você por obrigação familiar. Nosso casamento seria uma mentira para os dois, e você sabe disso no fundo do coração. Valentina abriu a boca para protestar, mas algo na sinceridade das palavras de Rafael a fez hesitar. E para aqueles que acham que Isabela está comigo por interesse, Rafael continuou, sua voz ficando mais firme, deixem-me contar uma coisa. Ela resistiu aos meus sentimentos justamente por causa da diferença social entre nós. Ela tentou me convencer a esquecer o que sentia por ela para não estragar minha vida. Essa é a atitude de alguém interesseira? Alguém que realmente quisesse meu dinheiro não tentaria me afastar? Um murmúrio de aprovação começou a percorrer alguns setores da igreja. Dona Matilde, a amiga de Dona Socorro, sussurrou para a pessoa ao lado. Ele tem razão. Se a moça fosse interesseira, ela estaria se atirando nele, não tentando se afastar. Outros convidados começaram a acenar com a cabeça, reconhecendo a lógica nas palavras de Rafael. Eu sei que muitos de vocês vieram aqui hoje esperando ver um casamento de conveniência, Rafael disse, o tipo de união que nossa sociedade considera apropriada. Mas eu quero mostrar para vocês o que é um casamento de verdade, um casamento baseado em amor, respeito mútuo e na vontade de construir uma vida juntos, enfrentando qualquer dificuldade. Ele se virou para Isabela e estendeu a mão para ela. Isabela me faz querer ser um homem melhor todos os dias.
Ela me faz acreditar que posso fazer a diferença no mundo, não apenas acumular riqueza. Padre José, que tinha acompanhado todo o discurso com atenção, deu um passo à frente. Em 40 anos celebrando casamentos, ele disse com sua voz sábia e experiente, aprendi a reconhecer quando dois corações estão verdadeiramente unidos. E posso dizer a todos vocês que raramente vi um amor tão puro e verdadeiro quanto o que existe entre Rafael e Isabela. Suas palavras tiveram um peso especial, considerando que ele era respeitado por toda a comunidade. Foi então que algo inesperado aconteceu. Dona Helena, uma das senhoras mais respeitadas da alta sociedade local, se levantou lentamente da sua cadeira. Todos olharam para ela com curiosidade, porque ela era conhecida por ser muito tradicional e conservadora. Rafael, ela disse com uma voz clara e firme, eu me casei por amor há 50 anos com um homem que minha família considerava inferior. Foi a melhor decisão que tomei na vida. Se você encontrou o amor verdadeiro, não deixe ninguém te convencer do contrário. A declaração de Dona Helena causou um impacto imediato. Se até mesmo ela, com toda sua tradição e conservadorismo, estava apoiando Rafael, talvez houvesse realmente algo especial acontecendo ali. Outros convidados começaram a se manifestar. O menino está certo, disse um senhor idoso. Amor verdadeiro é mais raro que diamante. Uma senhora jovem acrescentou. Que lindo ver alguém ter coragem de lutar pelo que acredita. Valentina, vendo que estava perdendo completamente o apoio que esperava ter, fez uma última tentativa desesperada. Isso é loucura, ela gritou. Vocês estão sendo enganados por um discurso bonito. Quando a realidade bater, quando eles não tiverem dinheiro para sustentar o estilo de vida que estão acostumados, esse amor vai acabar rapidinho. Mas suas palavras soaram vazias e amargas comparadas à sinceridade que Rafael tinha demonstrado. Rafael olhou para Valentina com uma mistura de pena e compreensão. Valentina, eu entendo sua raiva. Ninguém gosta de ser rejeitado, especialmente em público. Mas te garanto que você vai encontrar um homem que te ame de verdade, que te veja como mais do que apenas uma aliança comercial. Ele pausou e olhou ao redor da igreja. E para todos vocês que acham que amor não paga contas, deixem eu dizer uma coisa. Eu prefiro trabalhar duro todos os dias da minha vida, ao lado da mulher que amo, do que viver no luxo, ao lado de alguém que não me faz feliz. O senhor Montenegro, que tinha ficado em silêncio durante todo o discurso do filho, finalmente se pronunciou. Rafael, ele disse, sua voz mais calma do que antes, você realmente está disposto a abrir mão de tudo pela Isabela? Rafael olhou diretamente nos olhos do pai e respondeu, pai, eu não estou abrindo mão de tudo. Estou escolhendo o que realmente importa. E se ter a aprovação da família significa ter que viver uma mentira, então sim, estou disposto a abrir mão disso. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era um silêncio de choque ou indignação, mas um silêncio de reflexão. Muitos dos presentes estavam repensando suas próprias vidas, seus próprios casamentos, suas próprias escolhas. Padre José aproveitou o momento para dizer, se não há mais objeções ao casamento, eu gostaria de continuar a cerimônia. Ele olhou ao redor da igreja, esperando. Valentina abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas depois a fechou e simplesmente balançou a cabeça, derrotada. Com o silêncio aprovador que se instalou na igreja, Padre José sorriu calorosamente e disse, então vamos continuar esta cerimônia abençoada. Rafael pegou as duas mãos de Isabela, olhando profundamente nos olhos dela, e ela sentiu todas as suas inseguranças se derretendo diante daquele olhar cheio de amor e certeza. Isabela Santos, Padre José começou solenemente. Você aceita Rafael Montenegro como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Isabela sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto e respondeu com uma voz emocionada, mas firme. Sim, eu aceito. Quando chegou a vez de Rafael, sua voz saiu clara e decidida. Sim, eu aceito Isabela como minha esposa, para amá-la e protegê-la, para construir uma vida ao lado dela, baseada no amor verdadeiro, no respeito e na parceria, até que a morte nos separe. As lágrimas de felicidade desciam pelo rosto de Isabela, enquanto alguns convidados também se emocionavam com a sinceridade dos votos. Dona Carmen chorava de alegria, sabendo que a menina que tinha se tornado como uma filha
Estava finalmente encontrando a felicidade que merecia. Padre José sorriu e pronunciou as palavras que selaram para sempre aquela união improvável. Pelo poder que me foi conferido por Deus e pela Igreja, eu os declaro marido e mulher. Rafael, você pode beijar sua esposa. O beijo que se seguiu foi diferente de qualquer outro que eles tinham compartilhado. Foi um beijo de promessa, de compromisso, de duas almas que finalmente tinham encontrado seu lugar no mundo. A igreja explodiu em aplausos, com cerca de 200 dos 300 convidados se levantando para ovacionar o casal improvável que tinha acabado de provar que o amor verdadeiro ainda existia. Valentina, vendo que definitivamente tinha perdido a batalha, reuniu os restos da sua dignidade e caminhou até a porta da igreja. Antes de sair, ela se virou uma última vez e disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Espero que vocês sejam felizes. De verdade." Havia algo na sua voz que não era mais raiva ou amargor, mas uma aceitação resignada. Talvez, no fundo, ela soubesse que Rafael nunca tinha sido realmente seu, e que forçar um casamento sem amor não ia trazer felicidade para ninguém. O senhor Montenegro ficou parado no mesmo lugar por vários minutos, observando o filho abraçar a nova esposa, enquanto os convidados se aproximavam para cumprimentar o casal. Finalmente, ele caminhou até Rafael com passos lentos. "Meu filho", ele disse, sua voz mais suave do que tinha sido o dia inteiro. "Eu ainda acho que você está cometendo um erro, mas você é meu único filho, e eu te amo. Se a Isabela te faz feliz, então vou tentar aceitar isso." Rafael abraçou o pai emocionado e disse: "Obrigado, pai. Isso significa muito para mim." Dona Socorro, que tinha assistido a tudo com uma mistura de preocupação e orgulho, se aproximou de Isabela com lágrimas nos olhos. "Minha filha", ela disse pegando as mãos da jovem, "bem-vinda à família Montenegro. Espero que você tenha paciência com uma sogra que vai precisar de tempo para se acostumar com todas essas mudanças." Isabela sorriu com carinho e respondeu: "Dona Socorro, eu prometo que vou fazer de tudo para tornar o Rafael feliz e para honrar o nome da família." A sinceridade nas palavras da jovem tocou o coração da mãe de Rafael. A recepção que se seguiu foi completamente diferente do que estava planejado originalmente. Em vez de uma festa formal e protocolar, se tornou uma celebração genuína de amor e união. Os convidados que ficaram, e foram a maioria, pareciam mais relaxados e felizes do que em qualquer festa de casamento tradicional que já tinham participado. Havia algo contagiante na alegria pura de Rafael e Isabela que fez com que todos se sentissem parte de algo especial. Dona Carmen foi oficialmente promovida de governanta para administradora da casa, e Isabela insistiu que ela continuasse morando na mansão como parte da família. "A senhora foi como uma mãe para mim", Isabela disse emocionada, "e quero que continue sendo." Rafael, vendo como era importante para sua nova esposa manter Dona Carmen por perto, concordou imediatamente. "Esta casa é grande o suficiente para todos nós vivermos em harmonia", ele disse. Nos dias que se seguiram ao casamento, a história de Rafael e Isabela se espalhou por toda a cidade. Alguns criticavam, chamando Rafael de louco por ter aberto mão de um casamento vantajoso. Outros, especialmente as pessoas mais simples, viam neles um exemplo de que o amor verdadeiro ainda existia e podia superar qualquer barreira social. A história chegou até mesmo aos jornais locais, com manchetes como "Milionário escolhe o amor verdadeiro em vez do casamento arranjado." Rafael cumpriu sua palavra de trabalhar duro para sustentar a família, mesmo que isso significasse começar do zero. Ele deixou a empresa do pai e abriu seu próprio negócio, uma consultoria que ajudava pequenas empresas a crescer. O trabalho era mais difícil e dava menos dinheiro do que estar na empresa da família, mas ele acordava todos os dias feliz e motivado, sabendo que estava construindo algo com suas próprias mãos. Isabela continuou estudando e conseguiu uma bolsa para cursar enfermagem, realizando finalmente o sonho que tinha guardado por tanto tempo. Eles se mudaram para uma casa menor, mais simples, mas que era verdadeiramente deles. Isabela decorou cada canto com amor e cuidado, e Rafael descobriu que era muito mais feliz naquele lar aconchegante do que na mansão luxuosa onde tinha crescido. Eles plantaram uma horta no quintal, adotaram um cão vira-lata que encontraram na rua e construíram uma vida simples, mas cheia de amor e significado. 6 meses depois do casamento,
O senhor Montenegro apareceu na casa do casal para uma visita inesperada. Eu vim me desculpar, ele disse para Rafael, e também para dizer que você estava certo. Vi como vocês são felizes juntos. Vi como a Isabela mudou você para melhor. E percebi que o amor verdadeiro vale mais do que qualquer negócio. Ele olhou para Isabela com respeito genuíno e disse: minha filha, você devolveu meu filho para mim. O Rafael que vejo hoje é o mesmo menino alegre e sonhador que eu conheci antes de começar a pressioná-lo para ser o herdeiro perfeito. A reconciliação com a família foi gradual, mas real. Dona Socorro começou a visitar o casal regularmente, trazendo presentes e conselhos maternais. O senhor Montenegro ofereceu várias vezes para Rafael voltar para a empresa da família, mas ele preferiu continuar construindo seu próprio caminho. Pai, ele disse, eu preciso provar para mim mesmo que posso vencer na vida usando minhas próprias forças. 1 ano depois do casamento, quando Isabela se formou em enfermagem e começou a trabalhar no hospital público da cidade, eles receberam uma visita inesperada. Era Valentina, mas uma Valentina diferente, mais madura, mais serena. Eu vim pedir desculpas, ela disse, pelo jeito como agi no dia do casamento e pelo jeito como tratei você, Isabela. E também vim contar que conheci alguém, um médico que trabalha com crianças carentes. Ele não tem muito dinheiro, mas me faz feliz de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Ela sorriu sinceramente. Vocês me ensinaram que o amor verdadeiro existe, e agora eu encontrei o meu. Rafael e Isabela se olharam e sorriram, felizes em saber que Valentina também tinha encontrado sua felicidade. Só existe uma coisa melhor do que encontrar o amor verdadeiro, Rafael disse, e é ver outras pessoas encontrando o deles também. Naquele momento, sentados na sala simples da sua casa, cercados por pessoas que realmente se importavam com eles, Rafael e Isabela souberam que tinham tomado a decisão certa e que sua história de amor era apenas o começo de uma vida inteira de felicidade, construída sobre bases sólidas de amor, respeito e companheirismo verdadeiro. E assim chegamos ao final de mais uma história emocionante, queridos ouvintes. A história de Rafael e Isabela nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que a coragem de seguir o coração pode transformar vidas e que, às vezes, as decisões mais difíceis são as que nos levam à verdadeira felicidade. Quando escolhemos o amor genuíno em vez do interesse, quando valorizamos o caráter de uma pessoa mais do que sua conta bancária, estamos construindo relacionamentos que realmente valem a pena. Rafael teve a coragem de desafiar as expectativas da sociedade, e Isabela teve a humildade de acreditar que merecia ser amada verdadeiramente. Se essa história tocou o seu coração, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Conte nos comentários. Você já teve que escolher entre o que era esperado de você e o que realmente queria? Compartilhe sua experiência conosco, pois adoramos conhecer as histórias de vida da nossa família de ouvintes. Muito obrigado por mais essa jornada juntos. Que Deus abençoe cada um de vocês, com muito amor, coragem para seguir seus sonhos e sabedoria para reconhecer o que realmente importa na vida. Até a próxima história.